Era uma vez, num lugar chamado Moabe, um país vizinho de Israel, onde vivia uma jovem chamada Ruth. Ela era bondosa, trabalhadora e sempre ajudava sua família. Ruth havia se casado com um homem que fazia parte da família de uma mulher chamada Noemi. Ei, amiguinhos! Vocês estão prontos para uma história incrível da Bíblia? Hoje vamos embarcar em uma aventura cheia de ensinamentos e surpresas. Então, pegue a pipoca, se aconchegue e venha comigo. Mas antes, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma história. E tem mais! Coloque nos comentários o seu emoji favorito. Queremos ver muitos emojis coloridos. Noemi não era moabita, ela tinha vindo de Belém, na terra de Judá, junto com seu marido e seus 2 filhos, porque um tempo de fome havia chegado em sua terra. Eles vieram buscar um lugar onde pudessem ter comida e recomeçar a vida. Por alguns anos, a família viveu em Moabe. Lá, os 2 filhos de Noemi se casaram, um deles com Ruth e o outro com Orfa, a outra nora de Noemi. A vida parecia tranquila e feliz, até que algo muito triste aconteceu. Primeiro, o marido de Noemi morreu. Isso já trouxe muita dor. Mas, depois, como se não bastasse, os 2 filhos de Noemi, o marido de Ruth e o marido de Orfa, também morreram. Foi um tempo de grande tristeza para as 3 mulheres. Agora, imagine só, 3 viúvas, sem maridos para cuidar delas, sem filhos para ajudar, e em uma época em que o trabalho era difícil para mulheres sozinhas. O futuro parecia incerto e assustador. Ruth, mesmo sendo jovem, sentia um vazio enorme no coração. Orfa também chorava e Noemi, que tinha perdido marido e filhos, estava profundamente abatida. Naquele momento, elas eram apenas 3 mulheres unidas pela dor. A casa, antes cheia de vozes e risos, agora estava silenciosa. Cada canto lembrava quem havia partido. E, no coração de Ruth, nascia não só a saudade, mas também um carinho cada vez maior por sua sogra Noemi, que agora era sua única família. Ali, o tempo passou, e a vida em Moabe já não parecia ter esperança para Noemi, Ruth e Orfa. Um dia, Noemi ouviu notícias vindas de longe. Deus visitou o seu povo e deu pão em Belém. Isso queria dizer que a fome tinha acabado na sua terra. O coração de Noemi começou a bater mais forte. Ela pensou, talvez seja a hora de voltar para casa. Então, Noemi chamou suas noras e disse: minhas filhas, eu vou voltar para Belém. Vocês ainda são jovens, voltem para a casa de suas mães. Talvez Deus dê a vocês novos maridos e uma nova vida aqui em Moabe. As 3 começaram a caminhar juntas para a estrada, mas de repente, Noemi parou. Ela sabia que o caminho seria longo e difícil, e que as 2 moças estrangeiras poderiam sofrer muito em Belém, onde o povo não conhecia os costumes de Moabe. Com lágrimas nos olhos, Noemi abraçou as noras e insistiu para que elas voltassem para suas famílias. Foi então que algo comovente aconteceu. Orfa, chorando muito, beijou Noemi. Com o coração apertado, decidiu ficar em Moabe. Talvez ela tenha pensado em sua família, seus amigos e no lugar onde cresceu. E assim, Orfa se despediu e ficou para trás. Mas Ruth não se moveu. Ela segurou firme a mão de Noemi, com os olhos cheios de lágrimas. Falou com uma voz decidida. Palavras que marcariam a história para sempre. Não insista para que eu te deixe, nem me obrigue a não seguir com você. Onde você for, eu irei. Onde você ficar, eu ficarei. O seu povo será o meu povo, e o seu Deus será o meu Deus. Era como se Ruth estivesse dizendo: eu não vou te abandonar. Quero estar ao seu lado, aconteça o que acontecer. E quero conhecer e servir o Deus que você serve. Aquela declaração encheu o coração de Noemi de um misto de gratidão e emoção. 2 mulheres, de origens diferentes, agora estavam unidas. Não só pelo amor e pela dor, mas também pela fé. Assim, as 2 seguiram juntas na estrada em direção a Belém. Uma viagem longa, com sol forte durante o dia e noites frias, mas com a certeza de que Deus estava conduzindo cada passo delas. Quando Ruth e Noemi chegaram a Belém, a colheita da cevada estava começando. Os campos estavam dourados, balançando ao vento, e o cheiro do cereal recém-colhido enchia o ar.
Mas, mesmo com tanta fartura ao redor, as duas ainda não tinham nada para comer em casa. Ruth, vendo a situação, decidiu agir. Noemi, deixe-me ir até os campos. Eu vou seguir atrás dos ceifeiros e recolher as espigas que caírem no chão. Assim poderemos ter o que comer. Naquele tempo, a lei de Deus permitia que os pobres e estrangeiros recolhessem o que sobrava no campo, para que ninguém passasse fome. Noemi olhou para Ruth e disse: Vá, minha filha, que Deus te acompanhe. E lá foi Ruth, com seu vestido simples e um pano para guardar as espigas. Ela caminhou até um campo grande e começou a trabalhar. O sol brilhava forte, mas ela não parava, abaixava-se, pegava uma espiga, colocava no cesto e seguia mais à frente, sempre com cuidado para não atrapalhar os trabalhadores. O que Ruth não sabia é que aquele campo pertencia a Boaz, um homem rico e respeitado na cidade, que era parente próximo de Noemi. Boaz era um homem justo e temente a Deus, sempre cuidando bem dos seus trabalhadores. Enquanto observava de longe, Boaz percebeu uma moça diferente entre os pobres que recolhiam as sobras. Ela trabalhava sem descansar, não ficava conversando à toa e parecia determinada. Curioso, ele perguntou ao capataz: quem é aquela jovem? O capataz respondeu: é Ruth, a moabita que voltou com Noemi de Moabe. Desde cedo ela está aqui, recolhendo espigas, e mal parou para descansar. Boaz ficou impressionado. Ele já tinha ouvido falar da coragem e bondade de Ruth, como ela deixou sua terra, sua família e seus deuses para cuidar de Noemi e seguir o Deus de Israel. Então, Boaz se aproximou dela e falou com voz gentil: minha filha, não vá colher em outro campo. Fique aqui, perto das minhas servas. Eu já avisei aos rapazes para não te incomodarem. E quando tiver sede, pode beber da água que eles trazem. Ruth se curvou, surpresa com tanta bondade, e disse: por que o Senhor está sendo tão bom para mim, uma estrangeira? Boaz sorriu e respondeu: eu ouvi falar de tudo que você fez por Noemi. Que o Senhor, o Deus de Israel, recompense você por essa bondade. E assim, naquele dia, sem perceber, Ruth estava não apenas garantindo comida para si e para Noemi, mas também começando uma nova história, escrita pelas mãos de Deus. Os dias se passaram e a colheita da cevada e do trigo chegou ao fim. Durante todo esse tempo, Ruth continuou trabalhando nos campos de Boaz. Ela e Noemi já tinham comida suficiente para sobreviver, mas Noemi sabia que Ruth precisava de algo mais do que apenas alimento. Certa noite, enquanto as duas estavam sentadas em casa, conversando à luz de uma lamparina, Noemi olhou para Ruth com um brilho nos olhos e disse: minha filha, eu preciso buscar para você um lar seguro, onde você seja feliz e cuidada. Você sabe que Boaz é nosso parente próximo. Ele pode ser o nosso resgatador. Ruth escutava atentamente. Ela sabia que, segundo a lei de Deus, um parente próximo poderia casar-se com a viúva da família para preservar o nome e cuidar dela. Boaz, sendo um homem bondoso e temente a Deus, poderia ser essa pessoa. Noemi então elaborou um plano e falou com calma: esta noite, Boaz vai estar limpando a cevada na eira. Tome banho, perfume-se, vista as suas melhores roupas e vá até lá. Mas não deixe que ele perceba você até que tenha terminado de comer e beber. Quando ele se deitar para dormir, observe bem o lugar onde ele está. Depois, vá até ele, descubra os pés dele e deite-se ali. Ele vai dizer o que você deve fazer. Ruth, que sempre respeitava e obedecia a Noemi, respondeu: farei tudo o que a senhora me disser. Assim, quando chegou a noite, o céu estava escuro e cheio de estrelas. Ruth fez exatamente como Noemi orientou. Ela foi até a eira, onde Boaz estava alegre pelo fim da colheita. Depois que Boaz comeu e bebeu, deitou-se perto de um monte de grãos para descansar. Com passos silenciosos, Ruth se aproximou, coberta pelo manto da noite. Ela descobriu os pés de Boaz e deitou-se ali, como Noemi havia dito. No meio da noite, Boaz acordou assustado e percebeu que havia alguém aos seus pés. Quem é você? Ele perguntou. E Ruth, com voz humilde, respondeu: sou Ruth, sua serva. Estenda sua capa sobre mim, pois o Senhor é meu resgatador.
Naquela cultura, esse gesto significava pedir proteção, cuidado e, muitas vezes, propor casamento segundo a lei de Deus. Boaz ficou tocado pela atitude de Ruth e disse: "O Senhor te abençoe, minha filha. Você mostrou mais bondade agora do que antes, pois não correu atrás de homens mais jovens, sejam ricos ou pobres. Não tenha medo, eu farei por você tudo o que pedir, pois todos aqui sabem que você é uma mulher virtuosa." Naquele momento, Ruth sabia que Deus estava conduzindo sua história de um jeito especial. Depois daquela noite na eira, Boaz prometeu a Ruth que faria tudo para ser o seu resgatador. Mas, como era um homem justo, ele sabia que havia um outro parente ainda mais próximo que tinha o direito de cuidar delas primeiro. No dia seguinte, logo cedo, Boaz foi até a porta da cidade, onde os líderes e homens importantes se reuniam para tratar de assuntos sérios. Ali, Boaz chamou esse parente e, diante das testemunhas, explicou a situação. Noemi voltou de Moabe e está vendendo a parte da terra que pertencia ao nosso irmão Elimeleque. Você tem o direito de resgatá-la, mas saiba que, se fizer isso, também terá que se casar com Ruth, a Moabita, para manter o nome da família. O homem pensou e respondeu: "Eu não posso fazer isso, senão vou prejudicar minha herança. Pode ficar com o direito para você." E, de acordo com o costume da época, para confirmar a decisão, ele tirou a sandália e entregou a Boaz, como sinal de que estava passando o direito de resgate para ele. Foi então que Boaz se levantou diante de todos e declarou: "Hoje vocês são testemunhas de que eu comprei de Noemi tudo que era de Elimeleque, Quilion e Malom, e também tomo Ruth, a Moabita, como minha esposa, para manter o nome do falecido e cuidar dela." O povo que estava ali respondeu com alegria: "O Senhor faça a mulher que entra na sua casa ser como Raquel e Lia, que edificaram a casa de Israel, e que a sua casa seja abençoada." Assim, Ruth e Boaz se casaram. Foi um casamento cheio de alegria e gratidão a Deus. Ruth, que um dia chegou a Belém como uma estrangeira pobre, agora tinha um lar seguro, um marido bondoso e a certeza de que o Senhor cuidava de cada detalhe de sua vida. Com o tempo, Deus os abençoou com um filho, e eles o chamaram de Obed. Noemi, que antes estava triste e sem esperança, agora sorria novamente, segurando o bebê nos braços como se fosse seu próprio filho. As mulheres da cidade diziam: "Louvado seja o Senhor, que hoje te deu um resgatador. Este menino vai renovar a sua vida." E sabe qual foi a maior surpresa? Obed cresceu e se tornou pai de Jessé, que mais tarde seria o pai do rei Davi, o grande rei de Israel. E muitos anos depois, da mesma família de Davi nasceu Jesus Cristo, o Salvador do mundo. Tudo isso começou com a fidelidade e coragem de Ruth, que decidiu seguir o Deus de Israel e confiar no seu cuidado.